Olá, eu sou o professor André Ferreira e nesse vídeo você vai aprender linhas proporcionais e semelhança de triângulos. Aproveitem! Hoje vai ser de segmentos proporcionais e semelhança de triângulos. Então vamos começar com a razão entre dois segmentos. A razão entre dois segmentos vai ser o quociente entre dois valores numéricos na mesma medida, esses dois valores numéricos representando aí a medida desses dois segmentos. Então, sejam os segmentos AB e CD, um com medida 5 centímetros e o outro com medida 3 centímetros. A razão entre AB e CD nessa ordem é 5 terços. Segmentos proporcionais. Dois segmentos de reta são proporcionais a dois outros quando possuem a mesma razão. Então, sejam AB 3 centímetros, CD 7 centímetros, EF 9 centímetros e GH 21 centímetros, 4 segmentos de reta. Observe que a razão AB para CD é 3 sétimos, que trabalhando com frações equivalentes, multiplicando por 3 numerador e denominador, chegamos a 9,21 avos, que é a razão entre os segmentos EF e GH, ou seja, os segmentos AB, CD e EF e GH são proporcionais nessa ordem. Teorema de Tales. Sejam A e B duas retas quaisquer intersectadas por um feixe de paralelas. No caso aí, as paralelas R, S e T. Ficam determinados sobre A e B segmentos respectivamente proporcionais. Então, nós temos inicialmente o segmento AB, na reta A, dividido pelo segmento BC, sendo proporcional ao segmento A'B', na reta B, dividido pelo segmento B'C', também na reta B. E aí nós temos algumas variações que podemos ter através dessa proporção. AB dividido por AC, sendo proporcional a A'B', dividido por B'C', e as outras duas, como vocês podem observar. Então, um exemplo de aplicação aí do Teorema de Tales, caiu na Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2018. Uma área delimitada pelas ruas 1 e 2 e pelas avenidas A e B tem a forma de um trapézio A, D, D', A', sendo o segmento AD 90 metros. A linha D', 135 metros, conforme mostra o esquema abaixo. Tal área foi dividida em terrenos A, B, B', A', B, C, C', B' e C, D, D', C', todos na forma trapezoidal com bases paralelas às ruas, paralelas às avenidas, tais que AB tem a medida de 40 metros, BC a medida de 30 metros, CD a medida de 20 metros. De acordo com essas informações, a diferença em metros, A'B', que eu chamei de X na figura, e C'D', que eu chamei de Y, é igual a... Então, vamos aplicar o Teorema de Tales aí de forma simples. O segmento todo de 90 metros vai ser dividido pelo segmento inteiro de 135 metros. Isso vai ser proporcional. Como nós começamos da rua 1 para a rua 2, devemos manter essa proporção. Então, 40 dividido por x, fazendo com que x seja igual a 60 metros. Depois, 90 sobre 135 de novo, vai ser igual a 20 dividido por y, fazendo y igual a 30 metros. Com isso, a subtração que ele quer dá 30 metros. Caso você se depare com um problema que exige a medida do segmento B', C', você pode continuar aplicando o Teorema de Tales ou, simplesmente, fazer uma subtração simples. Você já tem as medidas x e y, uma valendo 60, a outra 30. Como o segmento inteiro vale 135, 135 menos 60 mais 30. E aí nós temos que o segmento B', C'
tem a medida de 45 metros. Resposta letra B de bola. Aplicações do Teorema de Tales. Seja ABC um triângulo e R uma reta paralela à base BC que corta os lados AB e AC, determinando os pontos D no lado AB e E no lado AC. Bom, uma aplicação direta é que o segmento AD dividido pelo segmento BD vai ser proporcional ao segmento AE dividido pelo segmento EC. Para mostrar isso, basta traçar pelo vértice A uma paralela à reta R, e aí aplicar o Teorema de Tales. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os prolongamentos dos outros dois lados determina segmentos diretamente proporcionais. Então, nós temos o triângulo ABC, temos o prolongamento do lado CA, que vai cortar a reta R no ponto E, e temos o prolongamento do lado BA, que vai cortar a reta R no ponto D. Com isso, nós temos que o segmento DA dividido pelo segmento DB vai ser proporcional ao segmento EA dividido pelo segmento EC. Teorema da bissetriz interna. Uma bissetriz interna de um ângulo de um triângulo divide internamente o lado oposto em segmentos aditivos proporcionais aos lados adjacentes. Eu gosto muito desse esqueminha de setinhas aí que eu fiz para vocês. Então, temos o triângulo ABC, a bissetriz aceviana AD, que vai dividir o ângulo A em dois ângulos iguais, alfa e alfa, dividindo o lado BC de medida A em dois segmentos de medidas M e N. Eles não são iguais, não precisam ser necessariamente iguais. Serão iguais, no caso do triângulo ABC, ser isósceles ou equilátero. E aí, seguindo o esquema das setinhas, nós temos que C, que é a medida do lado AB, dividido por M, que é a medida do segmento CD sobre o segmento BC, vai estar para B, que é a medida do lado AC, dividido pelo segmento CD, N. Um exemplo de aplicação do teorema da bissetriz interna. No triângulo abaixo, AC é bissetriz do ângulo A. B, C e D são pontos colineares. Sabendo que CD vale 6, BD vale 10, AD vale 9. Qual é a medida do segmento AB na figura? Sendo a bissetriz, aplicando o esqueminha de setinhas, nós temos que 9 dividido por 6, um lado dividido pela sua projeção sobre o outro lado, vai ser igual a x dividido por 4. Resolvendo a continha, x igual a 6. Teorema da bissetriz externa. Em todo triângulo, a bissetriz externa de um ângulo divide externamente o lado ao qual é relativo em segmentos proporcionais aos lados contíguos adjacentes. O que isso quer dizer? Dado o triângulo ABC, traçando a bissetriz externa AD, representado pelo segmento azul pontilhado, essa bissetriz vai encontrar o prolongamento do lado BC num ponto D lá embaixo. A bissetriz divide o ângulo externo A em dois ângulos iguais, congruentes, de medida alfa. Teorema da bissetriz externa diz que a medida do lado ABC, dividido pelo segmento A mais M, segmento, na verdade, BD, né? Vai ser proporcional à medida do lado AC, de medida B, dividido pelo segmento CD, que é o prolongamento do lado BC, a medida que eu tenho que prolongar o lado BC para encontrar a bissetriz externa. Então, temos mais uma vez um esqueminha de setinhas aí para poder decorar, para ficar de fácil entendimento. Um exemplo de aplicação.
calcular x na figura, sendo a medida AD uma bissetriz externa. Então, aplicando o teorema da bissetriz externa, 6 dividido por 8 mais x vai ser igual, proporcional a 4 dividido por x. Resolvendo a conta, temos que x igual a 16. Vamos agora a uma pequena parte de aprofundamento com dois teoremas. Teorema de Menelaus. Toda reta secante a um triângulo ABC que divide internamente dois lados e externamente o terceiro, ou seja, vai estar no prolongamento do terceiro lado, determina nesse triângulo 6 segmentos, a saber, PA, PB, QA, QC, RC e RB, tais que. Então vejamos o seguinte, olha só. Temos o triângulo ABC, temos a reta R secante a esse triângulo, que vai determinar sobre os dois lados AB e AC, os pontos P e Q, respectivamente, e sobre o prolongamento do lado BC, o lado R. Então, inicialmente, de um lado do sinal de igual, você vai marcar os pontos da reta, de interseção da reta com os dois lados e o prolongamento do terceiro lado. Então, PQR de um lado, PQR do outro lado. Certo? Para compor os segmentos e assim determinar o teorema de Menelaus, nós vamos fazer o seguinte. Sobre o segmento AB, nós temos ele dividido pelo ponto P em dois segmentos PA e PB. Certo? Então, nós vamos escolher o A para ficar de um lado da igualdade e o B para ficar do outro lado da igualdade. O mesmo nós faremos com o segmento AC, dividido aí pelo ponto Q em dois segmentos. O A vai ficar de um lado da igualdade, o C vai ficar do outro lado da igualdade. Só que com a seguinte regrinha, tá? Se você já tiver uma letra de um lado da igualdade, na parte esquerda da igualdade, você não pode ter uma repetição de letras de uma mesma letra desse lado. Então, por exemplo, se eu escolher que o segmento no lado esquerdo vai ser PA, do outro lado eu tenho PB. O Q no lado esquerdo não vai poder ser QA, vai ser obrigatoriamente QC. Porque se eu colocar QA, nós teremos uma repetição PA e QA no lado esquerdo. E isso serve também para o ponto R. Então, o teorema de Menelaus fica da seguinte forma. PA vezes QC vezes RB, ou seja, PQR de um lado, PQR do outro lado, ABC de um lado, ABC do outro lado, sem repetir letras dos dois lados. Então, teremos PA vezes QC vezes RB igual a PB vezes QA vezes RC. Um exemplo prático é para mostrar que o baricentro divide a mediana na razão 2:1. Já é um resultado conhecido e muito útil para a gente. Então, temos o triângulo ABC, onde eu tracei aí duas medianas apenas, mediana BN e CM. Então, eu quero provar que BG é duas vezes o segmento GN. Então, sendo M e N pontos médios, vou chamar de AM e BM, medida X, assim como AN e NC de medida Y. Olhando para o triângulo ABN, mais uma vez, triângulo ABN, nós temos que NC vai ser o prolongamento do lado AN. Com isso, aplicando o teorema de Menelaus, nós temos que a medida X do segmento AM, vamos começar pelo vértice A, a medida X do segmento AM, vezes a medida de BG, vezes a medida do prolongamento NC, ou seja, vezes Y. Então, mais uma vez, X vezes BG vezes Y. AM vezes BG vezes NC.
Isso daí vai ser igual a x, que é MB, vezes GN, vezes 2y, que é AC. Fazendo as simplificações, nós temos que BG é igual a 2GN. Teorema de Ceva, ainda na parte de aprofundamento. Em todo triângulo, cada uma das sevianas concorrentes em um mesmo ponto divide o lado ao qual é relativo em dois segmentos, tal que o produto das medianas de três segmentos sem extremidade em comum é igual ao produto das medidas dos outros três lados. Ou seja, temos o triângulo ABC e as três sevianas BQ, CP e AR. O que está sendo dito é, começando pelo vértice A, AP vai pular o segmento BP, vezes BR vai pular o segmento RC, vezes QC. Isso vai ser igual ao produto dos segmentos que foram pulados, BP vezes RC vezes AQ. Então, dado um triângulo ABC, traçamos três sevianas concorrentes em um mesmo ponto, nós temos essa relação de Ceva sendo válida. Exemplo, no triângulo ABC abaixo, retângulo no vértice C, a medida do segmento AB, que é a hipotenusa, vale 10. O segmento CQ é igual ao segmento CP, e ambos têm medida 2. A medida do segmento AC vale 8. Como CQ vale 2, AQ tem que medir 6. Devemos calcular a medida LS na figura, chamado aí de x. Solução. Inicialmente, vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABC para calcular a medida do lado BC. Para quem já viu, é o triângulo pitagórico 3, 4, 5 vezes 2. Nós temos a hipotenusa AB de medida 10, o cateto AC de medida 8, o cateto BC vai ter medida 6. Caso não tenham visto, basta aplicar o teorema de Pitágoras, 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais BC ao quadrado. Resolvendo, BC tem medida 6. Sendo CP igual a 2, BP passa a medir 4. Depois nós vamos aplicar o teorema de Ceva no triângulo ACB ou ABC, como você queira. Então nós temos a medida. Primeiro vamos dividir aí o segmento AB em duas medidas, uma 10 menos T, chamado o segmento AS, e a outra T, que é o segmento SB. Então, aplicando o teorema de Ceva, nós temos que o segmento QC, de medida 2, vezes o segmento AS, de medida 10 menos T, vezes o segmento BP, de medida 4, vai ter que ser igual ao segmento QA, de medida 6, vezes o segmento SB, de medida T, vezes o segmento PC, de medida 2. Então, fazendo as continhas, nós chegamos que a medida de T é igual a 4. Substituindo 10 menos T vai ser igual a 6. E aí nós retomamos o teorema de Menelaus no triângulo ABC ou ACB, como queira, tá? Pensando na reta QL como sendo a reta secante. Então, nós temos a medida 6 vezes 2 vezes x menos 4, ou seja, AQ, vezes CP, vezes BL. Mais uma vez, 6 AQ, vezes 2, que é CP, vezes BL, que é x menos 4, tendo que ser igual ao produto dos outros que foram pulados. QC vale 2, vezes a medida de BP, que vale 4, vezes a medida de AL, que é 10 menos T, mais x. Substituindo 10 menos T por 6 e efetuando a continha,
temos que x aí é igual a 24. Bom, semelhança. No caso aqui, vamos ver a semelhança de uma forma geral. Semelhança de polígonos. Não estamos mais no aprofundamento. Aprofundamento apenas teorema de Ceva e teorema de Menelaus. Dados dois polígonos P1 e P2, eles vão ser semelhantes se somente se eles possuírem ângulos correspondentes congruentes, a primeira condição, e lados homólogos, lado na mesma posição, proporcionais. Então, temos primeiro o polígono ABCDE, polígono P1, e o polígono A', B', C', D', E', polígono P2. Ângulo A congruente ao ângulo A', ângulo B congruente ao ângulo B' e assim por diante, até o ângulo E congruente ao ângulo E'. E aí nós, marcado inicialmente os ângulos congruentes, nós vamos para a proporção dos lados homólogos. Então, o segmento AB dividido pelo segmento A', B' vai ter que ser proporcional ao segmento BC dividido pelo segmento B', C' e assim por diante, até o segmento EA dividido pelo segmento E', A'. Esse valor igual para todas as razões vai ser chamado de razão de semelhança K. Ok? Então, o valor que vai representar a razão entre os lados homólogos será chamado de razão de semelhança K. Observação. Se essa razão de semelhança for igual a 1, os polígonos são congruentes. Se o perímetro, representado aí por 2P, sejam 2P1 e 2P2, os perímetros dos triângulos P1 e P2, respectivamente. Se o polígono P1 for semelhante ao polígono P2, a razão entre seus perímetros também vai ser K, que é a razão entre os lados homólogos. Sejam A1 e A2 as áreas dos polígonos P1 e P2, respectivamente. Se P1 for semelhante a P2, a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança entre áreas é o quadrado da razão de semelhança e, assim, o volume vai ser a razão de semelhança ao cubo. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intersecta outros dois em pontos distintos, o triângulo determinado será semelhante ao primeiro. Esse aí é o teorema fundamental da semelhança. Quinta observação. Sejam dois triângulos agora semelhantes, com sua razão de semelhança K, então a razão de seus lados homólogos é K, a razão entre os perímetros é K, razão entre as alturas, medianas, bissetrizes, assim como a razão entre os raios dos círculos inscritos e circunscritos, a razão entre quaisquer dois elementos lineares homólogos vai ser K, e a razão de semelhança entre as áreas, K elevado ao quadrado. Vamos a um exemplo de uma questão da FUVEST do ano de 2004. Um lateral faz um lançamento para um atacante A, situado 32 metros à sua frente em uma linha paralela à lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, porém não paralela à lateral, e quando passa pela linha de meio campo, está a uma distância de 12 metros da linha que une o lateral ao atacante. Sabendo-se que a linha do meio campo está à mesma distância dos dois jogadores, a distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será de... Então, solução. Devemos inicialmente marcar os ângulos, certo? Mas, primeiramente, vamos definir aí que a distância que ele vai percorrer é o segmento de reta AD, perpendicular, saindo do ponto A, é uma perpendicular à trajetória da bola. Bom, vamos definir
os dois triângulos agora da figura. O primeiro vai ser o triângulo ABL e o segundo vai ser o triângulo ACD. Vamos marcar os ângulos. O ângulo ABL, 90 graus. O ângulo LDC, 90 graus. O ângulo azul, DLC, é comum tanto ao triângulo pequeno, DCL, quanto ao triângulo grande, ABL, fazendo com que o ângulo LAB de bola tenha a mesma medida que o ângulo LCD. Sendo assim, usaremos agora os ângulos como guia para montar as proporções. A proporção, perdão. Só que no triângulo DCL nós precisaremos calcular a medida da hipotenusa CL. Mais uma vez nós temos o triângulo 3, 4, 5, só que agora vezes 3. Um cateto vale 12, é 3 vezes 4, vezes 3 não, perdão, vezes 4. O cateto CD vale 12, 3 vezes 4. O cateto DL vale 16, 4 vezes 4. Sendo assim, a hipotenusa CL vai valer 5 vezes 4, 20. Caso contrário, lembrando sempre, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado igual a CL ao quadrado. Montando a proporção agora. Oposto ao ângulo azul no triângulo pequeno, é o segmento DC, de medida 12. Vai estar proporcional dividido pelo segmento AB, que é o lado oposto ao ângulo azul no triângulo grande ABL. Isso proporcional igual a 20, que é a medida da hipotenusa no triângulo pequeno, CDL, dividido pela hipotenusa do triângulo grande, AL, 32. Sendo assim, a medida D, do lado D, vale 19,2 metros. Resposta letra B de bola. Meus queridos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.